Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos. Hoje, primeiro dia do ano, hein? Estamos aqui todos juntos, graças ao Criador. Se estamos vivos, estamos abençoados, estamos protegidos, porque Deus nos livrou de muitos males. Veja essas imagens aqui, que lindas. Olha aí, ó, imagens de Israel. E eu quero mostrar para vocês, falar para vocês algumas coisas sobre Israel. Hoje é um dia especial, primeiro dia do ano, né? Em que todos estão em casa. É um sábado, né? Conhecido pelos judeus como Shabat, né? Que a palavra Shabat quer dizer descanso, que é um descanso memorial, né? Então eu quero só falar para vocês algumas coisas para mostrar que Deus é o mesmo e não muda, como Ele mesmo diz. A Escritura diz, né? Eu sou o mesmo e não mudo. O Criador que você lê na Escritura, que fez tantos milagres, tantas proezas, como ele diz, né? No passado, que abriu o mar, né? Que fez tantas coisas, certo? É o mesmo hoje. Ele faz a mesma coisa. Vou contar aqui duas historinhas, duas pequenas, né? Só para você saber que o Criador continua fazendo grandes milagres, coisas tremendas, não só, certo? Por Israel, né? Mas por todo aquele que crê, confia e espera nele, ok? Eu vou contar aqui sobre Israel, porque muitas vezes a gente lê sobre Israel apenas no que está na Bíblia, mas tem muitos escritos históricos aí de feitos maravilhosos do nosso Criador dentro, né, de documentos de Israel e registrado inclusive em outros países. O que eu vou falar para vocês, né? Eu vou falar aqui a respeito de milagres na guerra, né? Teve aí a guerra do Yom Kippur, né? A chamada guerra dos 6 dias. Israel foi atacado violentamente, de repente, né? O que estava fazendo Israel nesse dia? Yom Kippur é o dia sagrado, né? É um dia que é conhecido, né, como o dia do perdão. Então, o que está fazendo o povo de Israel nesse dia? Orando. É um dia de oração, de consagração total, ok? E Israel foi atacado, certo? Foi atacado por diversas frentes, diversos países atacaram de uma só vez. Não é fácil, né? Eu vou mostrar para vocês, vou falar para vocês a respeito de um ponto, dois focos, né, num ponto só. Colinas de Golã. Você já deve ter ouvido falar das colinas de Golã. O nosso Deus é o mesmo, não muda. Presta atenção que é de arrepiar. É de arrepiar. Veja bem, Israel, ele chegou a um ponto, certo? Que ele estava enfrentando muitas frentes de batalha. Então, Israel era um país que estava no começo, no auge, né? Então não tinha aquela força bélica, né, militar, como tem hoje, que é muito maior, é claro, né? E Israel ainda foi pego de surpresa. Olha só uma coisa que aconteceu, que não se vê comentarem. Ninguém comenta, ok? Mas tem que ser comentado. Porque aí mostra que o Deus que nós cremos é o mesmo Deus de Israel. E ele não muda. Presta atenção. Israel, eles estavam na luta, chegou um ponto ali nas colinas de Golã, que é um ponto principal. Você sabe que ali, inclusive, né, tem muitas nascentes das águas para Israel, certo? Então, se dominarem aquilo ali, basicamente acaba Israel. Acaba. Porque ali é um ponto principal. E pela Síria, certo? E Líbano ali, né? Principalmente a Síria, né? Eles tentam adentrar ali em Israel e tomar aquela região, certo? Que foi anexado por Israel. Por quê? Justamente por causa de um problema estratégico de alimentos, de água, que é tudo proveniente dali, a água. E ali é uma região, né? Em que estão, inclusive, agora pondo mais gente para morar ali, né? Colonizando, né? É uma região importantíssima, ponto estratégico. Para quem é militar sabe que o ponto estratégico você não pode deixar abandonado, porque senão o inimigo toma conta. A partir do momento que ele toma conta, ele põe em risco a nação inteira. Olha só o que aconteceu. Israel chegou a um ponto que eles tinham 3 tanques. 3 tanques. A Síria, os outros países que estavam, o Egito, tudo, eles tinham muitos tanques, tinham mais de 300 tanques, certo? E Israel com apenas 3 ali, ó, nas colinas de Golã. O que ia acontecer? Massacre, não é verdade?
Todos deduzem assim, mas quem está com Deus não acontece isso não. O que aconteceu? Uma coisa incrível. O exército da Síria foi se aproximando com mais de 300 tanques e 3 tanques israelenses apenas do lado de Israel, e eles vieram para cima. De repente, aqueles mais de 300 tanques pararam. Durante algum tempo ficaram parados. E ali eles fizeram a manobra, retornaram e foram embora. Ninguém entendeu o que aconteceu, pois o intuito deles era invadir Israel e teria que ser por ali. Só tinha 3 tanques na frente. Seria muito fácil para eles, não é? Ninguém cita essas coisas, isso é maravilhoso. Tem alguns canais muito bons, né? Pastor Antônio Júnior fala sobre isso, tantos outros aí, né? Então, presta atenção. Aqueles tanques foram embora, aquilo ficou no ar. Passada a guerra todinha, foi entrevistar o comandante, né? Aquele comandante que estava ali, e saber dele o porquê. Vocês tiveram a oportunidade de invadir Israel e acabar com a guerra ali. Vocês chegavam a Tel Aviv com facilidade, a Jerusalém, quer dizer, dominavam, tomava, acabava com Israel. Tranquilo. Por que vocês não fizeram isso? Não é um Zé da esquina que está contando. O comandante geral, certo? O comandante geral ali dos exércitos da Síria. Ele falou, olha, quando nós estávamos nos aproximando, realmente nós estávamos eufóricos para vencer, certo? Mas apareceu uma infinidade de anjos por cima daquela pequena tropa israelense. Comandante do exército da Síria falando. Uma infinidade de anjos sobrevoando aquela pequena tropa. E no meio daqueles anjos surgiu uma mão gigante, fazendo assim, olha, esse gesto. Quer dizer, pare. O comandante disse, não há o que fazer. Porque eles são muçulmanos. Eles conhecem, sabem das coisas de Deus, como é que funcionam, né? E eles falaram, nós não brincamos com Deus. Todos nós vimos e sabemos o que vimos. Naquele exato momento, nós não discutimos. Se Deus mandou você parar, você tem que parar. Se você tentar ir em frente, com certeza, a destruição é certa. Isso foi o comandante do exército da Síria quem declarou. Se existe documentos, registros, né? Para quem quiser tirar as dúvidas, ok? Isso é uma coisa maravilhosa para ver que Deus é o mesmo e não muda. Se você estiver numa situação, não importa o tamanho do inimigo, não importa a força do inimigo, se você se mantiver firme com Deus, com certeza, a mão de Deus vai parar na frente dele e dizer, pare aí, esse é meu servo. Ok? É de arrepiar, não é? Quer ver uma outra história? Isso é histórias da guerra. Nessa mesma guerra, né? Uma guarnição, né? Um pelotão de Israel estava ali nas colinas de Golã mesmo, indo para uma parte em que houve uma invasão por parte da Síria naquele local, então era um local vulnerável, então eles iam cobrir aquela passagem ali, ok? Só que quando eles foram chegando, o comandante deu ordem de pararem. E disse, ninguém movimenta mais. Certo? E o que aconteceu? O comandante falou, nós estamos em um campo minado. Ok? Ele viu minas. Ele falou, nós não podemos nos mexer. Vamos agora tentar ver se a gente consegue localizar. A única maneira, os soldados tiraram as suas baionetas e começam a cavar devagarinho com a ponta. Só que tem que tomar todo o cuidado, né? A ponta da baioneta, que é comprida, né? Ele tem que tomar todo o cuidado, porque o detonador é sensível. Encostou nele, ele detona. Ok? Então ele estava ali. E no meio daqueles soldados tinha um soldado que ele foi fazendo o que os outros estavam fazendo, mas ao mesmo tempo ele começou a salmodiar, a cantar louvores, a orar,
fazendo uma oração profunda, uma oração de fé, chamada oração da fé, né? Ele começou a orar, e foi orando, e foi cavando. No meio daquela oração, de repente, bateu um vendaval fortíssimo, fortíssimo, certo? Aquele vendaval, como uma tempestade de areia, que dá muito naquelas regiões, foi de repente, e levou todo aquele excesso de areia que tinha ali, e aquele excesso de areia é o que cobria as minas. O que eles estavam tentando fazer com as baionetas, o vento fortíssimo fez. Em poucos minutos o vento passou e as minas ficaram todas expostas. E eles sabiam exatamente como poder andar, que caminho seguir, porque estavam vendo as minas ali. Ok? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que não muda nunca. Viu a diferença? Nós mudamos. O homem muda constantemente. O homem muda de religião. Por que o homem muda de religião? Na grande maioria das vezes, para poder o quê? Se adequar, para que as religiões que ele frequentar estejam de acordo com o que ele pensa. Mas as pessoas não pensam na Escritura. Olha, eu tenho que seguir como está escrito. A religião muitas vezes expressa a vontade do homem, mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Criador. Isso é o que agrada ao Criador eterno. Então você, fazendo a vontade dele, andando como agrada a ele, com certeza. Na hora da angústia, o que ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Está aí, ó. Soldados orando, clamando e Deus respondendo. Ninguém tinha visto anjos ali, a não ser os egípcios. Os israelenses não tinham visto o que está acontecendo. Mas os sírios, né? Os sírios olharam e viram uma infinidade de anjos e uma mão gigante apontando para eles. Pare agora. Aí, ó. E eles fizeram a meia volta e foram embora. Falaram, vamos ficar aqui, não sou louco? Vamos embora. Esse é Deus defendendo o seu povo. Ok? Nosso Deus é o mesmo, então confie nele. Mantenha firme sua confiança. Você sobreviveu esse ano que passou. Agora está iniciando um novo ano. Mantenha firme a sua obediência com o Criador. Mantenha firme sua fé. Mantenha sua confiança sem medo nenhum de nada. Por quê? Porque o Criador é contigo. Confia nisso. Esteja firme com Ele, com certeza. Ele estará defendendo você, seja lá do inimigo que for. Como o caso de Josafá, quando cantou, louvou ao Criador, o inimigo enlouqueceu e começou a lutar entre si, se mataram todos. Quando eles chegaram lá, já estavam todos caídos, mortos. Ok? O nosso Deus não muda. Quem muda é o homem. Então Deus não se afasta do homem, o homem se afasta de Deus e cria um obstáculo pecaminoso, impedindo que Deus o ajude, o socorra. Então derrube esse muro, derrube esse obstáculo e se apegue ao Criador. Não tenha medo, não sinta vergonha de servir ao Criador. Que Deus te abençoe neste ano, com toda a sua família, e que a presença do Criador seja manifestada todos os dias na sua vida. E quando você for ver um emprego, quando você for fazer um negócio, qualquer coisa, não importa o tamanho do inimigo, a mão de Deus estará lá para te proteger. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Obrigado pelo carinho de vocês. Eu fico até arrepiado falando dessas coisas. Shalom, um forte abraço.